Vídeo de hoje do canal do Nicola traz notícias tristes sobre o Corinthians. O craque Neto tá cravando que Vitor Pereira não ficará no timão. Bora falar também sobre o São Paulo, que analisa a possibilidade de contratar Juninho Capixaba. Falo também sobre Danilo lá na Inglaterra. Tem gente cravando que haverá uma nova proposta do Arsenal ao Palmeiras pelo volante Danilo. Vou falar ainda sobre as últimas do mercado, bastidores, Ronaldo Fenômeno falando sobre a situação atual do Cruzeiro. Tem notícias importantes sobre o seu time do coração, tenho certeza que você vai curtir, beleza? Antes, só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro de tudo que tá rolando no mundo da bola. Para não perder nada, é só assistir ao vídeo até o fim, deixar o likezinho maroto e apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que prepara de segunda a segunda sempre as melhores cotações para você apostar. Nessa terça-feira, 21h45, dois jogos. Atlético Paranaense e Palmeiras, vitória Alviverde pagando R$ 1,61. Flamengo e Santos, vitória do Flamengo pagando R$ 1,47. Na quarta-feira, Botafogo e Red Bull Bragantino, Corinthians e Fluminense, Goiás e América, Inter e Ceará. Queria destacar as cotações para Corinthians e Fluminense. Ótimas cotações, 2,30 para a vitória do Corinthians, 3,28 para o empate e 3,58 para a vitória do Fluminense. Você sabe que para fazer apostas na 1xBet é só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e sai apostando. Só não esquece de, na hora de fazer o seu depósito, utilizar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é de que Atlético Mineiro e São Paulo, para quem o volante Almendra foi oferecido, ambos, tanto o Galo quanto o São Paulo, já recusaram a possibilidade de contratar a joia do Boca Juniors. E o motivo é o mesmo: comportamento extracampo. O Almendra é acusado de bater em mulheres, no plural, tá? Então, falei para vocês pela manhã que Santos, Palmeiras, Corinthians, Atlético, Flamengo, São Paulo eram algumas das possibilidades. O nome do atleta foi sugerido para todos esses clubes, mas já consegui a confirmação de que o Atlético e o São Paulo descartaram contratá-lo por causa desses episódios. Almendra da seleção de base da Argentina, mas que não entra em campo desde fevereiro por causa do seu comportamento nada exemplar. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, também no retorno, 32 pontos conquistados contra 31 do Internacional, 30 do Fortaleza. Na sequência, Flamengo com 28, América com 24, Corinthians com 22 e São Paulo e Fluminense fechando o G8, ambos com 21 pontos. Bora falar ainda que em Guayaquil, palco da final de sábado da Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense, o clima é de muita insegurança. São vários os casos e relatos de jornalistas e torcedores assaltados por gente equatoriana. Tomara que tudo transcorra bem. Mais um motivo para a péssima decisão da Conmebol, hein? E parabéns, dona Conmebol! Bora falar também sobre Cuca, que revelou que vai votar em Juan Pablo Vojvoda como o melhor técnico da Série A. A curiosidade é que o Cuca pode deixar o Atlético para dar lugar exatamente a Vojvoda, em quem ele vai votar na eleição para melhor do Campeonato Brasileiro. Para fechar o giro de notícias, contar que Jorge Braga, ex-CEO do Botafogo, deu uma entrevista bombástica ao GE, afirmando que está processando o Botafogo e o John Textor por conta de um calote de proporções bíblicas dado pelo Textor no Jorge Braga. O Braga entende que tem direito a uma comissão pela SAF. O Textor entende que não há nenhum motivo para pagar uma comissão para alguém que já era funcionário do Botafogo. Isso certamente vai ser caso para a justiça. Bora falar agora sobre Juninho Capixaba, lateral esquerdo, que não ficará no Grêmio. O vínculo dele com o Grêmio termina em fevereiro do ano que vem. Você sabe que ele está emprestado ao Fortaleza. Já havia contado para vocês que o Fortaleza é um clube interessado em ficar com o Juninho Capixaba em definitivo, mas não param de surgir novos interessados. O Fluminense, enquanto não tem um acordo oficial com o Reinaldo, também monitora a situação e quer acrescentar o nome do São Paulo. Sim, o tricolor paulista conversa, estuda, analisa a chance de contratar o Juninho Capixaba, que tem menos currículo do que o Reinaldo, mas é bem mais novo, 25 anos contra 33 e também bem mais barato. Juninho Capixaba ganha na casa dos R$200 mil, o Reinaldo no tricolor ganha 550 mil. Então você contrata alguém mais barato, alguém mais jovem, que pode te entregar mais a médio e longo prazo. Já contei para vocês que a proposta feita ao São Paulo, pelo São Paulo ao Reinaldo, foi de redução salarial e apenas um ano do contrato. O Reinaldo gostaria de 2 anos, além da manutenção do atual vínculo.
Juninho Capixaba, como eu contei, 25 anos de idade, na atual temporada 53 partidas, 1 gol e 8 assistências, um dos grandes destaques do Fortaleza em 2022. Queria saber se o Juninho caberia no seu time do coração. Na minha portuguesa, não nem escalaria como lateral, escalaria como meio atacante, certamente deitaria e rolaria. Não que o Juninho Capixaba seja um craque, mas a condição da minha portuguesa de fato é bastante precária. Bora falar agora sobre Ronaldo Fenômeno. Houve um evento na manhã dessa terça-feira em São Paulo. Eu já havia dito, revelado, aberto para vocês tudo o que rolaria. É o Big Blue, como o Cruzeiro apelidou um grande evento tecnológico. O Cruzeiro vai se aproximar de seus torcedores abusando da tecnologia. Por trás dessa história, a intenção do Cruzeiro em primeiro se aproximar do torcedor, como eu contei, gerar conteúdos, mas conhecer melhor o perfil desses caras, para tentar gerar produtos que possam atender às expectativas e gerar mais receitas, algo extremamente importante. Mas não é sobre isso que eu quero falar, até porque eu já havia dado detalhes sobre o Big Blue. Quero contar sobre o que disse o Ronaldo sobre o atual momento do Cruzeiro, abre aspas. O Cruzeiro saiu da UTI e foi para um quarto do hospital. Ele estava dando uma entrevista ao lado do Gabriel, que é o CEO do clube. O Gabriel até chegou a corrigir o Ronaldo, falou que em vez do quarto foi para uma semi-intensiva. Ou seja, ainda é um clube que inspira cuidados, por conta da dívida de hoje de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Também em cima desse contexto, o Ronaldo analisou o cenário do Cruzeiro para o próximo ano na disputa da Série A, de volta contra clubes bem mais poderosos do ponto de vista financeiro. A frase foi a seguinte, abre aspas, esportivamente falando, seremos competitivos, vamos ter um bom time e competir de acordo com a tradição do Cruzeiro. Logicamente, existe uma distância muito grande entre os clubes que estão faturando mais, só que isso não quer dizer que não vamos competir, fecha aspas. Quero falar agora sobre Leandro Damião, centroavante, 33 anos de idade, passagem por vários clubes brasileiros, e ele cogita voltar para cá em janeiro do ano que vem, depois de 4 temporadas no futebol japonês. Não sei se você está sabendo, ele estava jogando no Kawasaki Frontale e ganhou absolutamente tudo. E foi eleito artilheiro e melhor do campeonato algumas vezes. A temporada passada foi espetacular, temporada de 31 gols e 10 assistências em 48 partidas. Já ganhou bastante dinheiro, entende que seu ciclo se encerrou e na volta ao Brasil vai dar prioridade para o Internacional. Pelo menos foi o que disse o seu empresário, o Vinícius Prats, que afirmou o seguinte, abre aspas, a gente sempre vê como possibilidade o Inter, pelo carinho que o Damião tem com o clube. E o Prats completa, sempre vai ter uma prioridade independentemente de treinador e de direção. O Damião tem um carinho muito grande com o clube e com a torcida. Já tem uma história muito bonita. Então, antes de uma mudança para o cenário nacional, a gente sempre escutaria o Internacional. É bom contar que, de acordo com o Prats, não existem conversas no momento entre Inter e Damião. Essas conversas já existiram recentemente, alguns meses atrás, em outras janelas, mas a questão financeira sempre foi impeditivo. O Damião ganha no Japão muito mais do que qualquer clube brasileiro pode oferecer. O grande ponto é Damião está disposto a abrir mão de dinheiro depois de fazer seu pé de meia mais uma vez para voltar ao futebol nacional. E a pergunta que eu quero deixar para você é, Leandro Damião caberia no seu clube do coração? Antes de ir para o Japão, o filme dele estava bastante queimado por aqui depois de passagens bem ruins, especialmente pelo Santos, também pelo Cruzeiro. Mas vamos ver como é que ele voltaria com 33 anos de idade. Acho que não cabe num time de primeira parte da tabela, a menos que seja na condição de reserva, mas em times intermediários acho que ainda pode dar um caldo. E você? Bora falar agora sobre o Corinthians. Vitor Pereira não fica no timão para 2023, pelo menos é o que garante o Neto, comentarista e apresentador do programa Os Donos da Bola da TV Bandeirantes. Nesta terça-feira ele cravou em seu programa que o VP já comunicou aos dirigentes do Corinthians sobre sua decisão. Corinthians é importante, não confirma, não nega nem confirma. Corinthians diz que está em stand-by, aguardando por uma posição final do técnico português. De acordo com a apuração do Neto, alguns motivos pesaram para que ele decidisse ir embora no fim dessa temporada. O VP fica até o fim do Campeonato Brasileiro e não renova para 2023. Entre eles, a questão familiar. Vocês sabem que a sogra do VP tem um problema de saúde bastante grave, que impede, por exemplo, que a esposa do VP e os filhos venham ao Brasil para lhe fazer companhia. Membros da comissão técnica do Vitor Pereira também gostariam de voltar para Portugal. Eles estão distantes da família. Teve alguns desses membros que tiveram filho ao longo da temporada e essa distância em relação ao Brasil seria um incômodo. Para completar,
fato de 3 clubes da Premier League estarem trocando de técnico com perspectiva de propostas para o Vitor Pereira também seriam atrativos para o retorno a Portugal no fim dessa janela. Se a notícia se confirmar, vai ser uma baita ou um baita baque aos dirigentes e também para a torcida corintiana. O trabalho do VP à frente do Corinthians, na minha avaliação, foi muito, mas muito bom. Time que conseguiu figurar no G4 durante a maior parte do campeonato, que foi a final da Copa do Brasil, sendo extremamente competitivo e jogando de igual para igual contra uma equipe bem melhor. Utilização de vários atletas da base, colocando jogadores veteranos em condição física ruim para escanteio, enfim. VP, que pena se essa notícia se confirmar, só para arrematar ou para relembrar. Ninguém no Corinthians ainda confirma, embora não neguem a informação do Neto. Tô atento a essa história, quem sabe durante o programa do Nicola a gente não traz a definição do papo, beleza? Para fechar, bora falar sobre o Palmeiras e a situação do volante Danilo. Alguns dias atrás contei para vocês aqui no canal com exclusividade que o Arsenal da Inglaterra havia feito uma proposta oficial ao Palmeiras pelo volante Danilo. Essa proposta aconteceu no último dia da janela de transferências lá na Inglaterra. 25 milhões de euros. Leila Pereira disse não. Já havia prometido que não venderia o Danilo nessa janela ao longo dessa temporada e a conversa ficou para o próximo ano. E aqui que vem a novidade, de acordo com o The Sun, jornal inglês. O Arsenal promete uma proposta melhor para janeiro. Arsenal, que lidera o campeonato inglês, vive boa fase e está disposto a gastar 26 milhões de libras ou 158 milhões de reais para contratar o atleta. Só a título de comparação, esses 158 milhões de reais sugeridos agora equivalem a 26 milhões de reais a mais do que aquilo que foi oferecido no último dia da janela de transferências e que teve um não de Leila Pereira. Como a promessa da Leila de que não venderia o Danilo em 2022, para 2023 a tendência é que essa história mude, até porque o Palmeiras, com dificuldades com o fluxo de caixa, já sabe que vai haver a necessidade da venda de pelo menos um jogador de grande nível. O Danilo, que chegou ao Palmeiras por apenas R$1.100.000, foi esse o custo para a aquisição dos direitos econômicos junto ao Cajazeiras. Verdão é dono de 80% do clube baiano, é dono dos outros 20%. É bem natural que, em caso de acordo com qualquer clube europeu, o Palmeiras tente abocanhar uma fatia desse percentual do Cajazeiras. O Palmeiras vivia assegurando que só faria negócio a partir de 30 milhões de euros, com esses 26 milhões de libras, caso se confirmem. Pode haver a primeira proposta mais próxima de um acordo para que Danilo vá embora. Prometo também ficar atento a essa história e voltar assim que tiver qualquer coisa. Não perca o programa do Nicola, a gente começa por volta de 7h20, 7h30 dessa terça-feira. Espero por vocês, abraço, tchau!